proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as mulheres partiram depressa do sepulcro, pois estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. As mulheres se aproximaram e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: Não tenhais medo. Ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e anunciaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes se reuniram com o ancião e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhe: Dizeis que os discípulos foram durante a noite e roubaram o corpo, enquanto vós dormeis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram com as instruções recebidas. E assim o boato se espalhou entre os judeus até os dias de hoje. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, retornando nessa segunda-feira às nossas gravações, a gente fez uma pausa temporariamente, como de costume, eu sempre faço, por causa da Semana Santa, né? E eu acho melhor por causa justamente dos trabalhos que nós temos na Semana Santa. Principalmente eu fiquei a semana inteira na Semana Santa dedicada à igreja. Então, graças a Deus, foi uma semana voltada à igreja firmemente. Todavia, entretanto, a semana se passa. Chegamos na Páscoa e, graças a Deus, hoje estamos celebrando a 8ª de Páscoa. Por isso até que a abertura do canal foi diferente. A 8ª de Páscoa nos pede uma nova veste. É como se nós ainda estivéssemos celebrando a Páscoa do Senhor. Por isso, 8ª, 8 dias. 8 dias da semana. Depois do dia da Páscoa, é considerado mais um. A segunda-feira é considerado mais um dia da Páscoa. E durante toda esta semana, estaremos nesta 8ª de Páscoa. Porque o fato é que Jesus ressuscitou no nosso meio. E a felicidade, a alegria do ressuscitado é tão grande que ela não pode ficar resumidamente em um dia. Um dia é muito pouco. Tem que ser mais. É isto que nos traz a alegria da 8ª de Páscoa. Só que essa alegria se parte em dois contextos que são necessariamente explicados no Evangelho de hoje: o medo e a verdade. Medo de assumir aquilo que foi dito, medo de assumir aquilo que realmente aconteceu, verdade de ver aquilo que realmente aconteceu. O evangelho de hoje, na verdade, é um trecho do evangelho que nós ouvimos no domingo de Páscoa. Se vocês forem parar para anotar, esse versículo 8, do 8 ao 15 de Mateus, nós ouvimos ontem, lá no domingo, no finalzinho do evangelho. Eis que as mulheres saíram do túmulo de Jesus e foram correndo anunciar aos discípulos. Todavia, entretanto, quem encontra elas primeiramente é o próprio Jesus. Vírgula. Por que elas vão ao encontro dos discípulos e se deparam com Jesus? Quando eu transmito uma mensagem a alguém, mas este alguém não confia em mim, eu preciso de uma segunda palavra para me dar a confiança. Eis que as mulheres não confiaram na palavra que o anjo do Senhor havia proclamado. Havia medo. O medo nos traz a inconfiança. O medo nos traz a desconfiança. Fazemos uma releitura, uma relembrança dos textos bíblicos.
quando Pedro, mais os outros discípulos estavam na barca à noite, chovendo, e Jesus aparece no meio do mar, andando sobre as águas, o que Pedro diz? É um fantasma. A primeira coisa que Pedro pensa é que é um fantasma, não que é o Cristo ressuscitado, não que é o Messias seguidor deles, não que é o Messias que eles deveriam seguir, que ficou lá atrás rezando. A primeira coisa que Pedro pensa é que é um fantasma. Por quê? Porque o medo bate mais alto. Naquele momento, Pedro estava numa chuvarada gigantesca, o barco estava quase afundando e Jesus não estava no meio. As ondas eram muito fortes. Contexto atual: Jesus acaba de morrer por perseguição dos doutores da lei. Estava todo mundo com medo, ninguém sabia o que ia acontecer. Depois da morte de Jesus, todo mundo se reclusa. É o tempo que os discípulos se reclusam, ficam fechados lá na sinagoga, ficam fechados lá no templo. Os 12, os 11. Porque não sabiam nos dias para frente o que iria acontecer. O medo nos traz a reclusão. A primeira ação quando eu tenho medo é me esconder. É esconder-me daquilo que é verdade. Por isso que a verdade e o medo, ela nunca vão se bater de frente. Sempre quando eu tenho medo, eu escondo a verdade. Quando eu tenho medo de apanhar da mãe, eu escondo as coisas que eu fiz de errado. Não é verdade? Se nós tratarmos essa psicologia nos dias atuais, quando eu tenho medo de algum problema que acontece na minha vida, eu tento esconder que aquele problema acontece na minha vida. Eis então que o encontro de Jesus acontece com as mulheres que choram. Elas encontram Jesus. Aquele olhar de Jesus ressuscitado toca no coração delas. Elas se prostram diante de Jesus e abraçam os pés de Jesus. Primeira ação que Jesus diz: não tenhais medo. Quando Jesus diz não tenhais medo na Bíblia, na verdade ele está referindo não só àquela ação, mas quando a gente se fala ou escuta a palavra não tenhais medo na Bíblia inteira, a gente está entendendo que é uma situação muito importante e muito amedrontadora. Maria é anunciada como a mãe de Cristo. O que o anjo diz? Não tenhais medo. Por que ela diz não tenhais medo? Tempos depois, o que Simeão diz? Quanto a ti, uma espada transpassará a alma. Tempos antes, o que ela enfrentaria? Não tem ninguém para poder hospedá-la com o seu filho. Ela precisou dormir e ter Jesus Cristo em uma manjedoura, no lugar onde porcos comiam. 33 anos depois do nascimento de Jesus Cristo, a mãe ver o filho ser crucificado. Uma ação amedrontadora. O anjo diz para ela: não tenhais medo. Aquela palavra inicial deve de se ficar no coração. Jesus, antes de despedir dos discípulos, disse essa mesma frase: no mundo havereis guerra, mas coragem, eu venci o mundo. Quando Jesus aparece ressuscitado para todos os 11 discípulos, o que ele diz? Não tenhais medo, sou eu. Jesus aparece na barca e encontra Pedro. O que ele diz? Não tenhais medo, sou eu. Porque o medo reprime a verdade. O medo nos faz ficar delirados, nos mascara. O que te tem deixado com medo nessa dia?
O que te tem feito tirar o seu sono, tirar a sua paz no dia de hoje? Se eu te disser que Jesus está preparado para ouvir as suas palavras, para ouvir quais são os seus medos. E ele diz para as mulheres: ide à minha frente e anunciai aos meus irmãos que eu irei à frente deles para a Galileia. Lá eles me verão. O encontro de Jesus com as mulheres é transformador. Mas Jesus não está somente preocupado com elas. Jesus se preocupa com os outros 11 que ficaram reclusos, que estão morrendo de medo de tudo que vai acontecer. E aí ele diz: fala para eles, vai para Galileia, eu vou lá encontrar eles. Caríssimos irmãos e irmãs, para que eu enfrente este medo e para que eu consiga viver na verdade de Cristo ressuscitado, eu preciso assumir que eu devo caminhar com Cristo ao meu lado. Aliás, com Cristo à minha frente. Se Cristo estava ao nosso lado durante a quaresma, agora ele ressuscitou e está à nossa frente, esperando por nós. Caminhemos então nestas semanas do tempo pascal para chegarmos até a Galileia e encontrarmos Jesus ressuscitado de fato. Este encontro vai ser transformador para uns, vai mudar a vida de muitos. Mas eu preciso entender que o medo deve ficar para trás. O que deve prevalecer na minha vida é somente a verdade. Comprovação final do Evangelho. Olha só o que acontece. Os soldados foram pagos pelos doutores da lei para dizer aos chefes que roubaram o corpo do Senhor do túmulo. Porque na verdade nem eles sabiam o que tinha acontecido. Medo de contar ao mundo e o mundo dizer: tá vendo? Ele estava certo, ele era o filho de Deus mesmo. E vocês não acreditaram. O medo reprime a verdade. Então que este medo que prevalece no coração não reprima mais a nossa verdade. Não reprima mais a nossa verdade. E que nós assumamos verdadeiramente que Cristo é a única fonte da verdade e vida. Rezemos juntos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que no dia de hoje fique na paz e na alegria de Deus.